car slipped over in the eye. Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um dos desastres naturais mais devastadores da história dos Estados Unidos, o furacão Katrina. Em 2005, esse furacão de categoria 3 deixou um rastro de destruição e morte, especialmente em Nova Orleans. Vamos mergulhar na história desse evento trágico e entender como ele afetou a vida de milhares de pessoas. O que é um furacão? Antes de entrar no assunto principal, é importante entender o que é um furacão. Um furacão é um tipo de tempestade tropical que se forma sobre o Oceano Atlântico, o Mar do Caribe ou o Golfo do México. É caracterizado por ventos fortes, chuvas intensas e ondas altas. Os furacões são classificados em categorias de 1 a 5 com base na sua intensidade. Agora, vamos falar sobre o furacão Katrina. Em agosto de 2005, o Katrina se formou sobre o Atlântico e começou a se mover em direção aos Estados Unidos. No dia 29 de agosto, o furacão atingiu a costa do estado da Louisiana, especificamente em Nova Orleans. A cidade foi severamente afetada, com ventos de até 280 km por hora e chuvas intensas. A cidade de Nova Orleans foi a mais afetada pelo furacão Katrina. A combinação de ventos fortes e chuvas intensas causou a ruptura dos diques que protegiam a cidade, inundando grande parte da área. As águas subiram rapidamente, alcançando até 6 metros de altura em alguns lugares. As imagens de pessoas presas em seus telhados, aguardando resgate, são ainda hoje impactantes. O furacão Katrina teve consequências devastadoras. Estima-se que cerca de 1.392 pessoas perderam a vida devido ao desastre. Além disso, os danos materiais foram estimados em 125 bilhões de dólares, tornando o Katrina um dos desastres naturais mais caros da história dos Estados Unidos. A cidade de Nova Orleans foi praticamente destruída, com milhares de pessoas desabrigadas. Após o desastre, uma grande operação de resgate foi realizada com a participação de equipes de emergência de todo o país. A reconstrução de Nova Orleans foi um processo lento e difícil, mas a cidade foi gradualmente reconstruída. Novos diques e sistemas de proteção contra inundações foram construídos e a cidade foi revitalizada. O furacão Katrina foi um desastre natural devastador que afetou a vida de milhares de pessoas. A destruição em Nova Orleans foi particularmente severa e as consequências do desastre foram sentidas por anos. No entanto, a resiliência e a determinação das pessoas afetadas permitiram que a cidade fosse reconstruída e revitalizada. A resposta do governo foi inicialmente criticada por ser lenta e inadequada. No entanto, com o passar do tempo, o governo mobilizou recursos significativos para ajudar na reconstrução e no resgate. Organizações de ajuda, como a Cruz Vermelha e o Exército de Salvação, também desempenharam um papel crucial na prestação de assistência às vítimas. O furacão Katrina teve um impacto social e econômico profundo na região. A perda de lares e empregos afetou milhares de pessoas, levando a uma crise de desabrigados e desempregados. A economia local também foi severamente afetada, com muitas empresas fechando as portas devido aos danos causados pelo furacão. No entanto, com o passar do tempo, a região começou a se recuperar, com novas empresas e oportunidades surgindo. O furacão Katrina serviu como um lembrete importante da importância da preparação e da prevenção em face de desastres naturais. As autoridades aprenderam lições valiosas sobre a necessidade de melhorar os sistemas de alerta e evacuação, bem como de investir em infraestrutura mais resistente a desastres. Além disso,
A conscientização sobre a importância da preparação para desastres naturais aumentou significativamente, levando a uma maior resiliência e capacidade de resposta em face de futuros desastres. Aqui estão algumas curiosidades interessantes descobertas após o furacão Katrina. Tubarões na cidade. Quando as águas baixaram, foram encontrados tubarões e outros peixes marinhos em animais selvagens. A inundação trouxe animais selvagens, como aligatores, cobras e ratos, para dentro da cidade. Cemitério submerso. O cemitério Saint-Louis, um dos mais antigos dos Inal, foi parcialmente submerso pelas águas, revelando túmulos e sepulturas esquecidos. Ruínas históricas. A inundação expôs ruínas históricas, como a antiga cidade de Mühleberg, que foi destruída por um furacão em 1893. Túneis submersos. Os túneis da cidade, incluindo o túnel da rodovia Torre 10, foram submersos pelas águas, causando danos significativos. Sistemas de esgoto. A inundação revelou problemas crônicos nos sistemas de esgoto da cidade, que foram exacerbados pela tempestade. A inundação causou mudanças significativas no ecossistema da região, incluindo a introdução de espécies invasoras e a alteração da qualidade da água. Nova Orleans, localizada no estado da Louisiana, é uma cidade com uma rica história que remonta ao século XVIII. Fundada pelos franceses em 1718, a cidade cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos, tornando-se um importante centro comercial e cultural. A cidade é conhecida por sua arquitetura única, que reflete a mistura de influências francesas, espanholas e africanas. O French Quarter, também conhecido como Vieux Carré, é o coração histórico da cidade, com suas ruas estreitas e edifícios antigos. A cidade também é famosa por sua música, comida e arte, que são uma mistura de influências culturais. Reconstrução e revitalização. Após o desastre, a cidade começou um longo processo de reconstrução e revitalização. O governo federal e local investiram bilhões de dólares em projetos de reconstrução, incluindo a reforma dos diques e a reconstrução de habitações e infraestrutura. A cidade também recebeu ajuda de organizações não governamentais e voluntários de todo o mundo. Hoje, Nova Orleans é uma cidade em recuperação, mas ainda vibrante e cheia de vida. A cidade continua a ser um importante centro cultural e artístico, com uma comunidade de artistas, músicos e escritores que contribuem para a sua rica herança cultural. A cidade também é um destino popular para turistas que vêm para experimentar a sua comida, música e hospitalidade única. Conclusão: Nova Orleans é uma cidade que sobreviveu a um dos maiores desastres naturais da história dos Estados Unidos. A cidade continua a ser um símbolo de resiliência e determinação, e sua rica história e cultura continuam a inspirar e fascinar pessoas de todo o mundo. Nova Orleans, localizada no estado da Louisiana, é uma cidade com uma rica história que remonta ao século XVIII. Fundada pelos franceses em 1718, a cidade cresceu e se desenvolveu ao longo dos anos, tornando-se um importante centro comercial e cultural. A cidade é conhecida por sua arquitetura única, que reflete a mistura de influências francesas, espanholas e africanas. O French Quarter, também conhecido como Vieux Carré, é o coração histórico da cidade, com suas ruas estreitas e edifícios antigos. A cidade também é famosa por sua música, comida e arte, que são uma mistura de influências culturais. Reconstrução e revitalização. Após o desastre, a cidade começou um longo processo de reconstrução e revitalização.
O governo federal e local investiram bilhões de dólares em projetos de reconstrução, incluindo a reforma dos diques e a reconstrução de habitações e infraestrutura. A cidade também recebeu ajuda de organizações não governamentais e voluntários de todo o mundo. Hoje, Nova Orleans é uma cidade em recuperação, mas ainda vibrante e cheia de vida. A cidade continua a ser um importante centro cultural e artístico, com uma comunidade de artistas, músicos e escritores que contribuem para a sua rica herança cultural. A cidade também é um destino popular para turistas que vêm para experimentar a sua comida, música e hospitalidade única. Conclusão: Nova Orleans é uma cidade que sobreviveu a um dos maiores desastres naturais da história dos Estados Unidos. A cidade continua a ser um símbolo de resiliência e determinação, e sua rica história e cultura continuam a inspirar e fascinar pessoas de todo o mundo.